Neste momento, a gente poderia falar da importância dos pequenos negócios locais. Mas isso você já deve saber. Mas queremos que você lembre de uma coisa: os empregos gerados por essas empresas. E fazer um pedido: valorize. Os sabores da nossa terra, a simpatia da nossa gente, não são apenas negócios. Estamos falando de pessoas, famílias, amigos. Estamos falando de coração. Valorize o que é nosso. Valorize o pequeno negócio. Foi o amor pela uva e por sua terra natal Paraúna, Goiás, que fez com que o médico Dr. Sebastião Ferro iniciasse o que hoje podemos chamar de o novo terroir do Cerrado. E foi exatamente de um sonho que nasceu a vontade de plantar uvas e iniciar a sua própria fábrica de vinhos, a vinícola Serra das Galés. E hoje, com apenas 10 anos no mercado, o Dr. Sebastião Ferro a consolidou, tendo como base a inovação, o arrojo e o pioneirismo. A fabricação artesanal do puro cristal é um ofício milenar, uma tradição que atravessa gerações e que foi a base para o nascimento da Strauss, uma marca que rapidamente se transformou em um dos principais ícones do segmento de cristais de luxo, elevando o Brasil a níveis internacionais. Feitas à mão, as peças Strauss são verdadeiras obras de arte de puro cristal. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Olá. Obrigada pela participação, Juliana Carani, Marcos Livi, no nosso terceiro painel do dia de hoje. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo perfeito. E você? Tudo bem. Gente, obrigada pelo convite. Eu que agradeço vocês participarem aqui com a gente. Eu quero agradecer a presença de vocês e também aos nossos inscritos aqui da Semana do Vinho e da Gastronomia Brasileira, rumo à transformação digital. Nós temos empreendedores de diversas partes do Brasil e também do mundo. Tivemos inscritos, empreendedores que querem mudar essa realidade, que querem se inspirar com pessoas como vocês, que são líderes aí nos seus setores, e que podem contribuir um pouquinho com essa semana, que também faz parte da comemoração do Dia do Vinho Brasileiro, que é no próximo domingo. Então, agora eu passo a palavra para a Juliana, para ela se apresentar, e após o Marcos Livi se apresentar aqui para a nossa audiência. Sejam bem-vindos. Maravilha. Então, eu sou Juliana Carani, sou sommelier do restaurante Pipo, em São Paulo, também consultora da importadora Clarets. Estou no Pipo, na verdade comecei lá 10 dias antes de começar essa loucura toda. Antes eu trabalhava no Restaurantino e enfim, e agora estamos aí à deriva. Muito bem, sou Marcos Livi, sou gaúcho, gremista e bairrista, né? Como diz o meu povo, e estou à frente do Grupo BA, que é o Veríssimo Quintana, o Brick, a Nápoles Centrale, o C6 e o Parador Rampel lá no Sul, e o Distrito. E obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Gente, apresentações feitas, vamos esperar um pouco o pessoal entrar aqui na nossa live.
Nós temos muitas perguntas para vocês, esperamos que vocês possam atender os anseios da nossa audiência. Muita gente passou, a gente pegou entre as perguntas que o público passou para a gente em inbox e também por e-mail. Depois nós vamos abrir as perguntas para quem está online aqui. Então, se você tiver alguma pergunta que queira fazer direcionada para o chefe Marcos Live ou para Juliana Carani ou para ambos, por favor, envie aqui para a gente. Então, vamos lá. A nossa primeira pergunta, pessoal, é uma pergunta que, enfim, está impactando no mundo inteiro, não é uma crise só do Brasil, é uma crise mundial, como todo mundo sabe. Como que a Covid-19 está impactando no seu dia a dia diretamente? Primeiras damas. Cortou um pouquinho. Escutou, Ju? Alô? Oi? Não, Oi. cortou quando você estava fazendo a pergunta. Ah, desculpa, então vou retomar. Como a Covid-19 impactou no seu dia a dia, tanto no seu trabalho, né, principalmente, mas no seu dia a dia como profissional? Marcos, quer responder primeiro para Juliana verificar isso? Na verdade, o Covid, o primeiro momento dele, os impactos, eles vão sendo quase que diários, a mudança de comportamento e de postura. No primeiro momento veio o fechamento de todas as portas e dos restaurantes, nos permitindo o delivery e deixar as padarias, que é o brick, sendo um local onde a pessoa podia realizar o takeaway, né, a retirada. Voltei. Isso nos deu um momento que a gente dividiu sempre, desde a largada, em 3 situações. Uma, que era a sobrevivência diária do negócio. 2, a retomada. E 3, a reinvenção. A gente ficou aí 45 dias trabalhando só na sobrevivência e nos adequando aos modelos de delivery e aos novos modelos de comportamento do consumidor. E no dia a dia, eu estou com uma equipe reduzida e diariamente junto com eles, dentro das casas, tentando viabilizar o delivery. Sim. E Ju, Juliana, no teu dia a dia, como a Covid impactou no teu dia a dia como profissional, aí de sommelier, enfim, no restaurante que você trabalha? Acho que a Juliana caiu. Vamos esperar ela retomar aqui que a gente... Pessoal, quem tiver dúvida, quiser mandar alguma pergunta específica para o chefe, para a sommelier Juliana Carani, que está aqui com a gente, façam suas perguntas, passem aqui no chat, que a gente vai tentar responder para vocês todas as perguntas, tá bom? Juliana retomou aqui com a gente. Vamos escutar como que impactou no seu dia de Covid, Ju. Oi, tá ruim a conexão. Você está nos escutando? Oi, Lari? Oi. Agora sim. Vamos lá. Qual que foi a pergunta? Como que a Covid-19 impactou no seu dia a dia aí dentro do restaurante que você está trabalhando e no seu dia a dia também como profissional? Oi, Larissa. Bom, acho que a Ju está com problema de conexão. Vamos passar para... O Marcos já falou um pouco rapidamente como que foi isso. E, Marcos, mas como que tu vê a retomada do setor de restaurantes
Como que vai ser isso? A gente estava até falando antes aqui da nossa live entre nós, vão ter divisórias, enfim, o que vai ser feito? Como vai ser feita essa retomada no teu ponto de vista? É possível? Olha, eu sou um cara muito otimista, tá? E não dá para a gente ficar sendo mãe de Ná e fazendo previsões daquilo que não aconteceu. Quando veio a Covid, no primeiro, segundo, terceiro dia, você tinha uma opinião muito bem formada. Com o passar do tempo, vai mudando. O ser humano tem uma força gigantesca de adaptação. Mas o que é claro é que gente gosta de gente. Quero o meu filho que está estudando via web e está louco para rever os amigos, como nós também. Então, o que eu acho é que a retomada vai ter consumo. A China já retomou 90%, os outros países vêm retomando. Claro que com a responsabilidade a gente vai retomar nossos negócios. Com precauções a mais, nós vamos retomar nossos negócios. O que a gente tem que pensar é o seguinte: uma cozinha já tinha uma série de protocolos. Os protocolos estão muito mais na operação, no contato das pessoas. Se tem um restaurante que a cozinha já não era boa e não tinha todos os cuidados sanitários, não vai ser agora. Então, a gente tem que ter muita cautela nesse momento. Então, o fator novo é como conversar com esse cliente, como comunicar com ele, qual é a relação de cardápio e de produtos que você vai oferecer. Mas, poxa vida, vinho, ou sentado na mesa do restaurante, ou num piquenique, ou em casa, ou com os amigos, ou na rua, a gente vai tomar vinho. A gente vai ter esse convívio social, que é o meio que nos une. Então, a alimentação sempre foi um motivo da gente estar junto. Então, continuará sendo. Então, medidas radicais eu acho que não vão melhorar o nosso negócio. E tem coisas que a gente vai aprender com o dia a dia. Na gastronomia de grande volume, quando eu fiz muito catering, muito banquete de casa de shows, antes de fazer um cardápio, eu pedia para o cliente me contar quem era o público dele, de onde vinha, para onde ia e como ele ia se comportar. Isso influencia na comida que eu vou servir. Isso vai influenciar no vinho que eu vou beber. Então, não será diferente à medida que as coisas acontecerem. Eu acho que, de alguma forma, a gente está sendo punido, né? Porque nesses 100 dias, nós tivemos dias maravilhosos. A gente teve dias incríveis, lindos. Teve um outono único, com pouca chuva, com um pôr do sol maravilhoso, feito para brindar, né? Então, eu brinco, a hora que a gente voltar à ativa, esperamos que esse comportamento retome. Claro que com muita responsabilidade. Então, nós estamos fazendo medidas nos nossos negócios, pensando na retomada, mas pensando nos protocolos da Anvisa, na responsabilidade social, mas que eu acredito que o consumo, não na mesma proporção que antes, ele vai retomando. E é isso que nós temos que fazer, devagar e acreditar. E, meu Deus, todo mundo quer brindar, todo mundo quer estar junto, todo mundo quer vibrar, todo mundo quer alegria. Talvez a gente tenha novos hábitos, a gente vai pegar a cesta de piquenique e vai sentar na grama, e vai sentar na grama porque a gente vai lembrar o prazer de estar sentado na grama. Vai ter o prazer de estar abrindo uma garrafa de bebida, sabe? Então, eu acho que essa é a grande questão da retomada. Com certeza. Juliana Carani se junta aqui a nós, retomou. Desculpa, problemas técnicos. Imagina, acontece nas melhores lives. É. Vamos voltar Vamos com a lá. primeira pergunta para você. Como a Tá. Covid-19 impactou no teu dia a dia como profissional sommelier? Porque os restaurantes, né, praticamente aqui em São Paulo estão fechados ou trabalhando com delivery. A gente sabe que o sommelier é um profissional que está muito no restaurante, no dia a dia mesmo. Como isso impactou para ti? Impactou diretamente, porque sommelier, como você falou, é profissional que está ligado com o serviço de bebidas do estabelecimento e, enfim, num primeiro momento a gente teve que fechar os restaurantes e repensar todo o formato, né? E aí, depois de um tempo, passado o susto, a gente se planejou para abrir o delivery. Então, eu continuo trabalhando, só que dando essa assistência no delivery e tentando me reinventar com ações de harmonização, algo que, claro, não vai ser igual estar ali no dia a dia com o cliente, que, aliás, estou morrendo de saudades de
de servir as pessoas, né? Eu ouvi um pouquinho agora do Marcos falando no final. É tão bom esse contato e a gente ficou privado disso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não tem que se deixar abater, se deixar... bom, essa crise não pode vencer e a gente tem que... Eu acho que é um momento de oportunidade para a gente exatamente ser um pouco mais criativos. E, justamente, a venda de vinhos, né, nesse período, ela cresceu muito. Então, nas vias online, ou seja, nos sites, no varejo. Então, eu acho que é um momento da gente... A gente acabou abrindo um canal diferente de venda, que não era tão explorado como antes. Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho nessas outras alternativas quando as coisas forem retomando a normalidade. Exatamente, e eu acho que a criatividade, a resiliência é uma das características mais importantes do empreendedor brasileiro, né? Porque aqui no dia a dia a gente precisa ser muito criativo, primeiro por conta dos impostos, de várias circunstâncias difíceis de como é empreender no Brasil, é muito difícil. E como que tu imagina, Ju, a segunda pergunta que eu tinha feito para o Marcos, Juliana, como a retomada para os restaurantes, como será? Vai ser numa cápsula? Como que a gente vai voltar? Vamos ter a experiência de sentar numa mesa e ser servido por um sommelier, por um chefe de cozinha de novo? Sim. Olha, eu acho que o isolamento social, ele faz com que as pessoas fiquem bastante ansiosas para retomar esses prazeres, né? Exatamente num momento de crise como esse que a gente está, é o momento que a gente mais precisa de uma restauração, que é a função que o restaurante tem e que a gente não está podendo ter. Então, ao mesmo tempo que eu sinto que as pessoas têm medo de voltar à vida normal, por motivos óbvios, elas estão muito ansiosas para retomarem isso. E eu acho que o fator que vai ser determinante para elas escolherem o restaurante que vão e se sentirem à vontade é a confiança de que vai ser tudo bem pensado, né? Desde a higiene, eu acho que vai ser um dos fatores mais importantes aí para o restaurante, a maneira como ele lida com essa pandemia, que deve ser com muito cuidado, né? Com o uso de máscaras, com muita higiene. A gente tem que exatamente ser criativos com questões que antes não eram pensadas, de cardápio, de talheres descartáveis, talvez, e, ao mesmo tempo, entregar uma experiência para o cliente que ele fique feliz. Mas eu acho que as pessoas estão doidas para fazer um brinde mesmo. Eu falo por mim. Com certeza, eu também estou com essa expectativa de voltar logo a sair de casa, acho que todo mundo, né, quer participar, o brasileiro gosta desse contato, né, desse calor humano, e a gente está sendo privado agora nesse momento. O que vocês, como profissionais, estão fazendo no dia a dia, Marcos? O que tu tem feito de iniciativa no teu negócio para alavancar as vendas? Enfim, a gente viu várias notícias tuas aqui em São Paulo, bacanas. Conta um pouquinho aqui para os empreendedores que estão... Logo que começou a pandemia, a gente criou um comitê de crise que tinham 3 pilares que a gente precisava cuidar. Então, a gente lançou uma campanha chamada Tamo Junto, na primeira semana da crise, de bônus, pensando nesses 3 pilares: o colaborador, o fornecedor e o cliente final. Nós queríamos estar conectado com o cliente, mas a gente precisava ajudar a pagar o salário dos nossos funcionários e quitar nossos fornecedores. Então, com a campanha Tamo Junto, a gente fez isso alavancando que o cliente estava comprando bônus para consumir com a gente. A diferença é que ele já consumia automaticamente no delivery. Ele poderia já começar a consumir. E ele também tinha um bônus, porque achar que as pessoas nessa quarentena elas vão comprar no delivery todos os dias não é verdade. A pessoa cozinha em casa e a pessoa também faz conta. Todo brasileiro faz conta. Nesse momento, todo mundo está fazendo conta. E houve uma migração gigantesca para o delivery, para essa plataforma. Quem nunca operou delivery está lá operando delivery. Da dona de casa, do pipoqueiro, é o ambiente mais democrático que tem. E a gastronomia é isso, né? Esse democrático.
Então a gente lançou o Tamo Junto primeiro, que está indo muito bem, já chegou a 500 clientes que compraram os vouchers. Nós atuamos, no segundo momento, a gente lançou a marmita à moda antiga, que nos incomodava demais a sobra de material. Cara, não é sustentável o delivery. É plástico, papel, papelão, cara, aquilo vai juntando, que estava nos deixando nervoso, e a gente foi buscar lá, no nosso passado histórico, a gente lançou lá no Rampel e trouxe para São Paulo. As marmitas são retornáveis, e eu criei um vínculo com o cliente. Ele compra a marmita na primeira vez, quando eu levo a segunda vez, eu retiro a marmita. Lançamos depois o Arroz do Bem, que foi nacional, numa quinta-feira, vários chefes do Brasil, cada um fez seu prato de arroz e converteu isso em refeições para a sua região, para a sua comunidade, pensando simples, Lari, todo o tempo pensando simples, nada de ser complexo no pensar. E isso funcionou, mudamos semanalmente as ações de delivery, enlouquecemos e apanhamos como o Brasil inteiro no Dia das Mães, porque o Dia das Mães era o dia que o Brasil todo vai aos restaurantes. E a mãe, os filhos, todo mundo estava em casa, cada um na sua casa. E o Brasil entrou num colapso de logística. Da cesta de café da manhã ao almoço, à noite, foi uma loucura. São Paulo. E nenhum aplicativo e nenhuma forma de delivery conseguiu dar conta dessa demanda. A gente lançou novamente com a abertura do Rampel, a gente foi retomando gradativo o Rampel, e agora nós estamos mexendo e vem novidade em cada loja nossa em São Paulo. Eu até postei semana passada que tem uma hora que a gente tem que trocar de pele, e é justamente essa fase que a gente está. A gente pensa que nenhum cliente deixou de ir nas nossas casas pelo sabor, pela comida ou pelo serviço. Ele deixou de ir pelo mesmo motivo que a gente deixou de sair, né? Uma privação de liberdade por um motivo maior que uma pandemia. Então, nessa volta, todos os cuidados, a gente não tem que reinventar nossa comida. A gente tem que cuidar de protocolos para esse cliente. Então, a gente já está indo para a fase 2 e na fase 3, que é a fase de criar e reinventar, vem muita novidade por aí. Muito bem. E você, Juliana, o que vocês têm feito para sair desse momento conturbado que os restaurantes estão passando e os empreendedores? Olha, graças a Deus, desde que a gente implementou o delivery, que faz praticamente um mês, a gente viu que tem uma demanda de mercado para esse canal bem grande, que talvez antes da pandemia, se isso tivesse sido explorado por muitos restaurantes, eles seriam, enfim, pioneiros, né? Porque comida de qualidade, chegando na casa do cliente com recipientes de qualidade e tudo mais. Mas falando do meu caso no mundo dos vinhos, eu tento, por exemplo, uma das coisas que os clientes e eu sinto muita falta é da questão das confrarias, né? Então, onde a gente troca ideia, fala de harmonização, fala dos vinhos, dos produtores. Então, nesse período, eu estou tentando entrar tanto em contato com os produtores para conversar mais, para perguntar como que está sendo esse período lá, saber mais sobre o vinho deles, né? Que é uma coisa que a gente não fazia tanto antes e que nesse momento propiciou a ver que é uma coisa fácil, né? Que a gente está próximo do outro, tendo a internet, hoje em dia tudo fica mais fácil. Mas então eu recentemente fiz um trabalho de confraria online, onde eu sugiro um vinho ou alguns vinhos para os clientes que faziam, e também os pratos. Eu monto o menu e a pessoa recebe tudo em casa e a gente vai conversando através dos aplicativos, Zoom, o Google Meet, enfim, o que for. E fora isso, eu ajudei o meu noivo a lançar o curso online dele, que ele já tinha filmado tudo, e agora eu estou produzindo o meu. Mas, ao mesmo tempo, muito ligada em tudo que está acontecendo, tentando enxergar um pouquinho à frente para nos antecipar, né? Porque a gente não sabe como vai ser o desfecho de tudo isso, e no momento de crise, é um momento que a gente
tem pouca margem para errar. Então, eu acho que qualquer gasto, né, como o Marcos falou, a gente está contando o dinheiro agora. Então, qualquer gasto que o restaurante faça, qualquer investimento, ele tem que ser muito bem medido, e eu acho que a gente consegue dar uma direcionada nisso, observando o mercado e conversando, né, com quem já passou, quem já está em outra fase, o pessoal da Europa, né, que já está superando aí o Covid, e enfim. E, ao mesmo tempo, sempre ligada com as questões sociais, né? Buscando ajudar os restaurantes, divulgar, acho que é isso. Perfeito, muito bom. Pessoal, e vocês, agora a Ju tocou num ponto importante, que é ver o que os outros estabelecimentos, enfim, outros países já passaram para a gente tentar colocar na realidade aqui do Brasil e em prática. Todos os dias a gente está sendo bombardeado por notícias ruins, né? Acho que todo empreendedor, assim, a gente teve inscrição desde pessoas de Manaus, até de Fernando de Noronha, de Lisboa, de Miami, de várias regiões do Brasil e do mundo, querendo inspirações e querendo realmente exemplos, como a Ju falou, de não que o empreendedor não pode errar, ele tem que errar o mínimo possível, porque hoje não tem dinheiro para errar. Quais são os bons exemplos que vocês estão vendo que os empreendedores de outros países, ou até mesmo do Brasil, até vocês mesmos estão fazendo para mudar essa realidade, para tentar? O Marcos já falou dos vouchers, mas tu tens outros exemplos, Marcos, para dar aqui para os empreendedores ideias? Eu acho, sim, que a gente tem um momento que é do local, que eu acho que vai ser a grande força. A gente tem alguns desfechos que estão aí, que são de cenário econômico. $1 batendo R$6, a gente está fechado, né? A aviação fechada, o mundo, de certa forma, está fechado. Então, acho que a gente tem uma oportunidade de valorizar o local. Então, o brasileiro vai viajar mais internamente, o brasileiro vai valorizar mais o produto local. Eu acho que, se a gente pudesse perceber, eu vejo, assim, várias iniciativas, a Serra Gaúcha já está trabalhando muito forte, porque eu tenho essa conexão com eles, cada um tentando, de alguma forma, se reinventar, e eles apostam demais no ar livre e na natureza. Então, coisas ao ar livre e a natureza. Então, reinvenção é muito difícil, né? Todo mundo tem que se reinventar, o novo normal. Eu fico sempre esperando um pouquinho, porque esse novo normal, o que é isso, né? E de certa forma, nós vamos ter um momento que nós todos vamos voltar às operações, nossos restaurantes vão voltar, só que a gente tem, de um lado, nossos parceiros e fornecedores e produtores, ok? Todos estão sofrendo, a gente tem uma cadeia produtiva sofrendo. Como que a gente vai se reinventar? Será que a gente vai poder manter cartas de vinhos com 100 rótulos, 150 rótulos, por exemplo? Ou a gente vai ter que fazer uma carta mais enxuta, mostrar para esse nosso cliente, olha, essa é os pequenos produtores que eu estou ajudando na Serra Gaúcha, que são meus parceiros, que eu estou ajudando no Rio Grande do Sul, que eu estou indo lá na fronteira, que eu estou valorizando o vinho brasileiro. É uma maneira de se reinventar, é uma maneira, talvez, não é reinvenção, é valorização do produto local. Eu acho que esse é a grande oportunidade. É o produto local, é o queijo local, é a charcutaria local, são as pessoas do lugar. Então, a gente vai ter que olhar mais para dentro, né? Eu acho que essa reinvenção é o olhar para dentro. A gente vai continuar sendo global, porque a gente tem informações do mundo inteiro. Mas quando você percebe uma China que voltou já com 90% do consumo, a Europa, as pessoas querendo sair nessa retomada, mas você sai dentro do teu país, dentro da tua realidade, dentro da tua comunidade. Então, é um outro momento que a gente tem uma oportunidade enorme de saber quem são os nossos, né? E uma outra ferramenta de inovação que foi muito bem colocado é a internet, os aplicativos vão ser uma ferramenta que chegaram, que é um caminho sem volta. Eu sempre falei assim, no mercado do vinho, por que eu tenho que ter uma adega de vinho? Né? Eu não tenho que ter uma adega de vinho, eu tenho que ter rótulos e tenho que ter um parceiro de vinho que me abastece
E que tudo que eu adoraria é que esse parceiro do vinho, inclusive, gerenciasse meu estoque. E isso é um mundo que não, que talvez venha de informação, que é a logística, que são os aplicativos, que são as ferramentas que vão nos ajudar lá na frente. Por que a gente precisa ter enormes lugares? Outra, as cadeias podem ser mais curtas. Eu estou com uma casa no Morumbi e eu posso ser um posto avançado de uma importadora de vinho ou dos vinhos nacionais para aquela região, para que aquele cliente... Então, tem várias ferramentas. Claro que tem muito oportunista, nós também temos que saber triar. Tem a oportunidade e tem o oportunista, né? Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Agora vem o Dia dos Namorados. Nós sofremos no Dia das Mães, com logística. Você já imaginou o colapso na noite do Dia dos Namorados entregando comida? A gente tomou uma decisão. Nós vamos preparar antes, fazer o pré-preparo, vamos mandar para as pessoas e elas finalizam juntas, já abrindo a garrafa de vinho. E, em vez de eu ter que sofrer às 9, às 8 da noite, eu já fiz isso durante o dia. Eu posso ter feito isso um dia antes. E as pessoas vão poder, talvez, ter um Dia dos Namorados diferente, um cozinhando junto, um preparando o jantar para o outro, um surpreendendo. É uma forma de sedução também. Então, só que tudo isso é muito do momento. Não dá para a gente profetizar como será daqui 30 dias, daqui 40 dias. Né? Então, a gente tem que... sentindo o consumidor que a gente vai tomando as decisões de ser criativos. Tem muita gente fazendo muita coisa boa. Tem, sabe... e eu acho que tem que ser respeitado. Cada um da sua maneira, nesse Brasil todo, né? Está fazendo, e as pessoas estão se reinventando, e estão cozinhando mais juntas, estão fazendo... Nunca vi tanta gente retomando o prazer de fazer pão, de fazer massa, de fazer bolo. Aquilo estava em nós. Eu acho que é um despertar de novo. E esse despertar vai nos trazer uma oportunidade, talvez a valorização do profissional da gastronomia, a valorização do produtor, a valorização do produto. Porque também, nesse momento, a gente teve que colocar os dois pés no freio, né? Não teve outra alternativa. A gente vive numa vida acelerada e agora a gente teve que desacelerar. E ao desacelerar, a gente consegue perceber que o melhor está nos pequenos prazeres, né? E nos bons prazeres. Exatamente, muito bem. Marcos, que ideia fantástica essa. Eu acho que fica a dica aí para quem quiser receber o jantar, né, do Dia dos Namorados, preparar a dois, maravilhoso, sensacional a ideia, adorei, acho que vai ter bastante sucesso. Juliana, o que você acha de bons exemplos que temos que você pode dar para a gente aqui, para os nossos empreendedores, falar? Tem bons exemplos aí que você já viu? Com certeza, desde informação, né, de conteúdo que está sendo passado aí diariamente nas lives, né, coisa que a gente não tinha muito tempo para fazer. Também eu acho que no mundo dos vinhos vai ter uma grande oportunidade de ir para essa questão de valorização do vinho nacional. Primeiro, por um cenário aí em que o dólar teve essa mudança no câmbio, né, do dólar e do euro, então, naturalmente, os vinhos importados vão ficar mais caros e mais indisponíveis, né? As importadoras estão tendo uma certa dificuldade, tanto pela questão do câmbio, quanto pela questão do próprio desembaraço dos produtos, que com esse isolamento ficou um pouquinho mais moroso o processo. Então, eu enxergo que os melhores exemplos que eu tenho visto são dos países ficarem mais, valorizarem mais a cultura local. E coisa que França, Itália já tem essa cultura no vinho, né? Falando do vinho. No Brasil, a gente ainda não tem e está num momento muito propício a isso. E também concordo com o Marcos com relação ao turismo. Eu estava conversando com o pessoal da Guaspari agora há pouco, e eles estão muito animados assim com essa questão da valorização do turismo pós-pandemia. Eles acham que vai ser uma coisa que vai movimentar bastante o mercado. Então, eu acho que ir por esse caminho da gente se abraçar, e não dá para salvar o mundo, mas dá para a gente salvar o nosso vizinho, né? Fazer desde
da história de comprar o remédio para sua vizinha que é idosa, a também conhecer, e não só por isso, não só pela bondade, pela boa ação, mas porque no Brasil os vinhos estão cada vez melhores. E a gente tem que investir nisso, tem que conhecer, tem que ir atrás. No estado de São Paulo, em Minas Gerais, no Sul, enfim, acho que a gente cada vez tá evoluindo mais nesse caminho. Então, com relação ao Dia dos Namorados, o Pipo também vai fazer um menu, inclusive harmonizado. Infelizmente, a gente tem algumas dificuldades práticas, por exemplo, de fazer um menu com garrafinhas e tudo mais, né? É difícil viabilizar isso à distância do cliente, mas vamos fazer menu harmonizado, assim como fizemos no Dia das Mães, e também com essa possibilidade de finalizar das pessoas que eventualmente estão com medo no dia 12, que realmente vai ser um caos, como foi o Dia das Mães, elas podem se antecipar e adquirir isso antes. Então, Eu acho que você devia fazer 11, 12, 13, 14 bebendo. O quê? Já devia começar dia 11, 12, 13, 14 bebendo. Já começa. Não, eu já comecei faz tempo. É o mês dos namorados, não é o dia dos É o namorados. feriado dos namorados. Mas Genial. eu acho, Larissa, que é engraçado. Nesse período, para mim, o vinho é a bebida da quarentena. Sim. Porque a ocasião da cerveja, do destilado, ela é muito ligada a comemorações, a barzinhos e tudo mais. E o vinho, ele deve ser uma bebida que deve ser encarada como um alimento. Ela deveria ser assim aqui. E eu acho que as pessoas, nesse momento da quarentena, estão absorvendo um pouquinho mais isso. E o E vinho é muito para bacana. compartilhar, né? Exato. O vinho é compartilhar. Isso tem ele já tem essa força, né? E eu acho que como as pessoas estão sentindo falta de ter esse momento de compartilhar, o vinho traz essa história. Muito. Com certeza. Pessoal, quem está nos escutando agora, mande sua pergunta, que falta um pouquinho mais, falta mais ou menos 12 minutos para encerrar nossa live aqui com o grande Marcos Livi, com a grande Juliana. Nós temos uma pergunta aqui direcionada para a Juliana, que ela já pode até, inclusive, fazer um merchanzinho, falar do negócio dela, a divulgação aí das aulas. Mas a Luciana Menezes está perguntando se tu recomenda um vinho para harmonizar com carne ao molho de gorgonzola com preço democrático. Carne com molho de gorgonzola e preço democrático. Ela poderia... Deixa eu ver. De repente, se o molho de gorgonzola não tiver tão intenso, ela pode fazer um pouquinho mais leve, até com Valpolicella. Muito bem, ótimo. Não tem um nome na cabeça agora, mas procurar algum vinho que seja dessa região. Perfeito. Então, fica a dica aí. Quem quiser aprender mais, tem que seguir aí a Ju no Instagram para saber mais novidades, enfim, poder aprender essas e outras dicas. Marcos, a gente falou que o vinho é a bebida da quarentena. E qual, na tua opinião, é o alimento dessa quarentena? Qual é o banquete mais antigo do mundo? E o mais famoso? Pão e vinho? Exatamente. O alimento da quarentena é o pão. Com certeza é o pão. As pessoas estão fazendo pão em casa, o consumo de farinha no planeta virou uma loucura. E para mim é o pão. Disparado é o pão, o alimento da quarentena. Né? Tudo que eu tenho visto é o pão. Então eu acho que o banquete mais famoso, né, da história da humanidade está mais do que presente nessa quarentena, pão e vinho. Se reinventou, então, o banquete mais antigo da humanidade, acabou se reinventando. Gente, temos uma pergunta aqui do nosso amigo Álvaro César Galvão, que é um jornalista, ele é apaixonado por vinho e gastronomia, e ele fez uma pergunta bem interessante. Como que o restaurante pode
se reinventar, entregando que ele tem que entregar a gastronomia quente e o vinho já refrescado. A gastronomia quente a gente sabe que chega já, né, quentinho em casa. Mas o vinho refrescado é possível entregar? Infelizmente é um pouquinho mais complicado. De chegar na temperatura correta é difícil, assim, porque se for, por exemplo, um vinho branco, você não tem muito controle da distância que vai ter essa viagem, né? Então, o ideal para vinhos brancos, tintos e espumantes é que a pessoa faça o próprio controle da temperatura em casa. Então, eu acho que é um pouquinho difícil por conta de você não ter o controle da distância, de como isso vai ser carregado, né? Se vai ser isolado, enfim. Então, eu sugiro um baldinho de gelo e controlar a temperatura em casa. Na questão do alimento também muda. O fato da comida chegar quente é que mudou toda a parte de cocção, nossa técnica de cocção mudou, que durante o transporte o alimento continua cozinhando. Isso é muito importante também na questão do alimento. Dependendo do prato, ele não vai funcionar nem um pouco bem no delivery. Porque a hora que você pega esse alimento e você fecha a embalagem, até chegar no consumidor, ele vai continuar. Então, o ponto mudou. O al dente de uma massa, o al dente de um risoto, você tem que travar a cocção antes, porque ele vai, se levar 30 minutos para chegar na casa da pessoa, 20 minutos, isso influencia muito. Então, eu acho que o delivery tem todo esse desafio, né? E tem uma coisa chamada expectativa e realidade. Você tem uma expectativa quando você vê a foto de um prato, e a realidade quando ele chega naquela embalagem. Por mais bonita que a embalagem possa ser, ela não é um prato impecavelmente montado no seu restaurante, né? Então, isso tudo não é simples. O delivery não é para amador, não. É um aprendizado diário. Marcos, e só para complementar, eu acho que no delivery você tem os clientes, eles são extremamente sinceros. É impressionante. Então, eu acho que realmente o cozinheiro ele vai ter o feedback mais fiel e verdadeiro que o cliente pode dar. Tá Porque no perfeito. restaurante acaba que você tem, né, o todo, a música, o ambiente, e você é seduzido por outras coisas também. Agora, o delivery, você tem que ser profissional total, né? Assim, profissional no sentido de entregar Tá realmente perfeito. com Porque não tem a com mais experiência, rigor, né? talvez. Com mais rigor. Não dá para a gente falar em experiência no delivery, né? Você tem uma experiência ruim ou boa quando chega o alimento. Mas isso você tem muito. E uma coisa do delivery é que o cliente ele cria, ele quer um canal direto com você, né? Ele dá a resposta no ato. Se faltou, se não chegou, se errou o ponto. Nesses 90 dias, juro que a gente vem aprendendo um absurdo sobre o delivery, né? E realmente o consumidor ele é muito mais ativo, né? Ele não é. Eu brinco que no restaurante um serviço impecável, uma experiência boa, um ambiente agradável até salva uma comida ruim, mas no delivery não tem essa hipótese, né? E o cliente no delivery não te dá a segunda chance, ele não dá, ainda mais com a oferta maravilhosa que São Paulo tem hoje, né? Muitos restaurantes. Nossa, e maravilhoso, né? Eu acho que a gente é privilegiado em São Paulo, né? É um privilégio fazer parte disso. Muito restaurante bom. Pessoal, temos mais uma pergunta aqui. Nessa pandemia, como ficaram os preços dos insumos? Com a logística difícil, com os pequenos produtores até longe, enfim. Como que ficou o preço dos insumos para vocês que têm restaurante e estão trabalhando ainda como delivery? Eu acho que aconteceram algumas coisas. A gente tem safra, a gente tem um receio gigantesco, porque os teus fornecedores também não estão recebendo, muitos deles não estão recebendo, então eles têm um medo gigantesco de quebrar, e aí entra um fator que é o custo financeiro disso, não é só o custo de produto. Teve mercadorias que dispararam o preço,
mas você tem uma mudança na relação comercial. E aí entraram outros custos. Os fornecedores estão com receio que o cliente, que nós, PDVs, não vamos pagá-los, aí eles entram com o cartão de crédito, eles entram com essas taxas. Então, a gente tem um aumento de custo que ele vem em várias frentes. O teu fornecedor, que termina aumentando para sobreviver, os aplicativos, que também são parceiros nesse momento, que ficam com uma parte desse bolo. Então, você fica espremendo. Eu brinco que a gente é sempre o meio do sanduíche, né? Nisso tudo. Mas houve, sim, um aumento de preço. E o que é mais preocupante é na retomada. Porque a gente vai retomar, a gente vai abrir as portas, vai comprar mercadorias e insumos. E será que a gente vai ter o fluxo de caixa na hora de pagar o fornecedor? Porque esse fornecedor também diminuiu o prazo. Ele aumentou preço com medo por causa do risco dele que aumentou, e ele também ele achatou teu prazo. Então você fica numa situação, eu diria que é muito desconfortável, mas há um aumento de insumos sim, e por vários aspectos, né? E muitos pequenos produtores que não estão nem produzindo. Eles não têm caixa para produzir ou não têm cliente para entregar a mercadoria, né? Então, hortifruti, por exemplo, a gente vem de um cenário que 15, 20 dias antes da pandemia, teve aquela enchente no Ceasa. Então, você vem de um parceiro de fornecedor que já tinha tomado uma porrada 15, 20 dias antes, e aí ele toma o caos, que é um congela, né? Para receber e tudo mais. Então, tem um novo cenário aí, até de negociação. Muito complicado. E você, Juliana, como estão lá? Então, com relação aos insumos do vinho, primeiro, aquela história que eu estava falando de vinho nacional vai agora talvez ganhar uma vantagem competitiva aí com relação ao preço, em geral, né? Porque a gente tem que considerar o todo, que muitos dos insumos para o vinho, eles são importados também, para o vinho nacional. Então, isso também tem um impacto, apesar de no restante você não ter isso, né? Na produção em si, isso não vai ser alterado. Agora, com relação à garrafa, rolha, caixa, muitos desses insumos são importados. E no restaurante, o que eu senti, por exemplo, todos os restaurantes, no primeiro momento que começaram a fazer delivery, precisaram ir atrás desses recipientes para armazenar a comida e fazer a viagem. E eu percebi que as empresas fornecedoras desse tipo de insumo, elas aumentaram o preço e não tiveram dó com relação a prazo e condição de pagamento. O que no mundo do vinho, pelo que conversei com as pessoas, é o contrário. Pequenos produtores, por exemplo, o Daniel Lopes, da Vinhas do Tempo, o próprio Fábio da Miolo, conversei com ele, e houve uma parceria nesse sentido de entender o momento e realmente aquela história de todo mundo se abraçar e ficar mais forte juntos, né? De você entender o seu cliente e a partir daí tentar buscar a melhor solução para esse problema que todo mundo está sofrendo. Então, acho que nesse período tem empresas que foram por um caminho ou por outro, né? E é compreensível, porque é um risco. Então, mas claro que muito melhor quando a gente tem confiança com quem a gente trabalha. Então, acho que contou bastante esse ponto da parceria, da confiança, porque impacta sim. E eu acho que é isso mesmo que vai acontecer, tanto na parte da gastronomia quanto dos fornecedores, né? Eu acho que nós, como consumidores, vamos notar quem esteve ao lado da gente durante a pandemia, durante todo esse período, né? O que vocês acham disso? A gente tem a gente não chama de listra negra, mas a gente teve pessoas que foram muito inflexíveis na negociação, certo? No primeiro momento, assim, quando fechou São Paulo, os caras disseram, não tem negociação. Aí veio o segundo decreto, alguns já disseram, vamos conversar. E agora, no terceiro, outros cederam. Mas é um motivo de força maior que afetou todo mundo.
E a gente vem de um setor que ele não tem caixa. Quem tem planejamento hoje para o seu negócio de 1 ano na gastronomia, parabéns, o cara é brilhante. Né? A gente vem todos remando o tempo inteiro. Porque a gastronomia, todo mundo não pode olhar hoje. A gente vem de um histórico desde 2015 em queda. 2015, 16, 17, 18, 19, a gente imaginava que 2020 a gente começaria. Nós estamos intimamente ligados à economia. Se a economia reage, a gente reage junto. As pessoas saem mais, elas consomem mais, têm mais almoço de negócio, tomam melhores vinhos, comemoram mais, festejam mais. Então, 2020 poderia ser esse ano, né? Então, muitos fornecedores entenderam. Mas tem gente que continua mudando o seu negócio. E eu vi fornecedores, no meio do caminho, mudando seu ramo de atividade. Ele deixou de ser um bom atacadista para virar um banco, sabe? Ele começa a negociar com taxas que não existem, que o mercado não permite, né? Até de agiotagem. Estou falando porque eu negociei todos os fornecedores pessoalmente, do pequeno, do menor fornecedor ao maior, eu conversei direto com todos eles. Eu assumi essa postura dentro do grupo porque é um desgaste absurdo, assim. E foi onde eu me dediquei as primeiras semanas. Então você percebe que vai ter, claro que teve fornecedores incríveis que entenderam, teve fornecedor que disse assim, não, me paga quando acabar a quarentena. Cara, eu fui lá e já paguei esse cara também, porque 90 dias eu também não posso... Mas só ele dizer isso, me paga quando acabar a quarentena 15 dias depois. Poxa vida, é um baita entendimento desse parceiro. Tantos outros que não tiveram, mas faz parte. Eu acho que é um processo também de você rever. Tem uma hora que você pode olhar para dentro do teu negócio, porque você teve que puxar o freio de mão, e aí você vai olhar no detalhe. A gente volta mais enxuto, a gente volta mais tranquilo nesse sentido, né? Eu ouvi uma frase de um cliente meu que é empresário, e ele falou uma coisa muito interessante, né, sobre esse período, que algumas pessoas, dentro do que o Marcos falou, acho que mudando de ramo, acho que tem muitos que crescem o olho, né, para esse período, e ele falou o seguinte, algumas pessoas estão arriscando aquilo que elas não têm para conseguir aquilo que elas não precisam. Então, eu acho que é um momento de parceria mesmo, de tentar buscar a melhor solução. Você ia falar alguma coisa, Larissa? Não, pode continuar, Marcos. O que você ia complementar? Eu acho que a gente tem uma perda que, para mim, é a maior e é imensurável, né? Nós temos colaboradores. Muitos desses colaboradores não vão continuar conosco no futuro, por vários aspectos. Pelo aspecto da pandemia, e muitos deles viraram empreendedores nessa pandemia. Você tem colaborador que virou o cara que faz máscara, ou ele começou um delivery no bairro dele, ou ele criou uma empresa de boné. Todas esses a gente aplaude, né? Porque está no DNA e você também tem que aplaudir quem tem iniciativa. Mas a gente não vai conseguir... Quando você contrata alguém, você faz um investimento nessa pessoa. Não é um custo. E a gente vai ter, com certeza, uma perda desses talentos. Né? Essa reposição é um eterno recomeçar, né? Porque você já estava com o teu time alinhado, você começa a alinhar as pessoas, a gente já estava pensando em outros saltos. No vinho, por exemplo, o ano passado a gente fez vários eventos onde a gente não, para torná-lo sustentável, a gente partiu de duas premissas. Uma, podia ter 7 tempos um jantar ou um almoço, a gente não trocava talher. E a gente também não trocava taça de vinho na harmonização. Poxa, a gente fez todo um trabalho de 1 ano com a equipe, com o colaborador e com o cliente. E após 90 dias, 120, como aquilo vai zerando, né? Você tem que retomar. E é assim, quando você sai de férias, né? Saiu de férias, o primeiro dia que você volta a trabalhar, ele é péssimo, né? Tudo que você queria não tá no trabalho. Cara, você tá numa leseira, numa preguiça, você diz, meu Deus, eu queria lembrar daquela água que eu tava, aquele sol e aquela água de coco.
e você tem que retomar. Só que nós vamos estar tentando dar partida no nosso, né, no nosso carrinho, e o consumidor já vai estar alucinado, Larissa. E ele já vai estar alucinado, ele já quer aquilo. E nós vamos ter que estar empurrando todo mundo, sabe? Então, isso é um processo que ele não é tangível. E ele vai nos pegar. Ele vai nos pegar. Com certeza. Pessoal, eu estou adorando a nossa live. Vocês estão falando, dando várias ideias incríveis, assim, contando a experiência de vocês. E eu acho que o empreendedor que está escutando está pensando assim, eu não estou só, né? Porque realmente, como empreendedores, a gente tem momentos que perde o sono, enfim, que pensa que está sozinho, mas é o mundo que está nessa situação. Eu queria que vocês, para finalizar aqui a nossa live, queria que vocês dessem um conselho, enfim, para os empreendedores, para quem está empreendendo agora, para quem está passando por esse momento, para quem é dono de restaurante ou é sommelier, um conselho que ele possa levar para o seu negócio, enfim, uma palavra aí. Resiliência, fé e acreditar. Que eu acho que isso vai... a gente sabe que muitas pessoas empreendem na crise. E eu acho que resiliência, a gente tem que ter resiliência e muita fé, que vai virar o jogo, com certeza. Olha, eu acho que uns golinhos de vinho ajudam essa hora. Não, brincadeiras à parte, eu vejo um momento de crise, de dificuldade, como um desafio para a gente tentar se superar. Então, pelo menos na minha vida, sempre foi assim. Quando as coisas estão fáceis, a gente não se movimenta muito, né? E depois que vem um tsunami desse, a gente passa a abrir outras ideias e ficar mais empreendedor, você fica mais preparado. Quando as coisas retomarem, que vão retomar naturalmente, eu acho que a nossa visão do todo ela vai estar mais ampliada e você vai poder fazer um trabalho até mais completo. Então, né, visualizando coisas que antes a gente talvez não tinha tempo para visualizar. Então, acho que essa pandemia, a grande contribuição foi ter nos dado tempo para a gente avaliar muitas coisas que antes passavam batidas. Então, na verdade, é um chacoalhão e eu acho que um chacoalhão muito positivo. Com certeza. Gente, um momento merchan, então, aqui das nossas lives. Deixem seus contatos para o público, deixem onde que eles podem procurar vocês, comprar. Eu sei que vocês já falaram da novidade do Dia dos Namorados, mas, Marcos, deixa aí as tuas redes, seus contatos, para que o público possa te encontrar aí na internet. As pessoas podem me encontrar através do Veríssimo, através do Quintana, através do Brick, através do Distrito, através da Nápoli, através do C6 ou do Parador Rampel. É a melhor forma de me encontrar encontrando as casas. Então, a gente está aí no Insta, está no Face, ou no meu mesmo, Marcos Live, e literalmente estamos juntos para esse momento, e as pessoas têm que acreditar e têm que apoiar nossa economia, nossos restaurantes, para que a gente possa proporcionar às pessoas boas experiências e muita alegria. Ju, deixe seus contatos aí para o público. Tá, eu acho que é a maneira mais fácil, a rede que eu mais uso é o Instagram. O meu Instagram é Ju, com 2 U's, Carani, Carani, ou o meu projeto que tenho com o meu noivo, que é o @vinobeato. Também no Instagram, Vinobeato. Pode mandar inbox e a partir de lá a gente se comunica. Tem e-mail lá no Instagram também. E, enfim, muitos projetos pela frente aí, estou animada. Que ótimo. Pessoal, quer falar mais alguma coisa, Marcos? Não, é isso, né? No meio dessa pandemia, a gente está cheio de projetos, cheio de ideias, cheio de vontade, né? Haja energia boa.
Com certeza. A gente aqui também da Casa Vix estamos trabalhando mais do que nunca, por incrível que pareça. A gente realmente também se viu em vários momentos, porque trabalhamos com eventos de vinho brasileiro, né? E acabamos tendo que pensar em outras perspectivas, enfim, para continuar o nosso negócio e ajudar também os produtores. Pessoal, essa live está encerrando agora. Eu quero agradecer a presença do Marcos Ligue, da Juliana Carani. São dois profissionais de altíssimo nível aqui de São Paulo. Vocês já têm os contatos deles. Nós voltaremos com mais uma live hoje, às 18 horas, falando do vinho do Cerrado, que é com uma vinícola lá de Goiás, a Serra das Galés. Vão estar falando como que eles estão inovando nesse momento de pandemia, enfim, e se o Cerrado faz vinho de qualidade. Convido vocês dois a estarem com a gente e o nosso público também. Muito obrigada pela presença.